Muito bem, estamos de volta agora. O tema é um tema melhor que o outro em cada uma dessas palestras, mesas redondas, e são super importantes. E o tema de agora é o SyncFing, sincronizando aí arquivos facilmente entre computadores e até celulares, né? Esse é um sistema que tem o objetivo de servir como um Dropbox privado, mas sem um servidor central e sem a exposição de dados. Aí é possível sincronizar arquivos entre o Linux, Windows, o macOS, né, também o FreeBSD, o OpenBSD, o NetBSD, Solaris, Android, utilizando o cliente de terceiros e iOS também. A sincronização ocorre também através da internet com criptografia. Neste momento, a gente tem muita alegria de convidar João Heriberto Mota Filho para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Heriberto. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Estamos aqui novamente, agradeço imensamente a Latinoair pelo convite. Estava contabilizando aqui, essa é a minha 57ª palestra na Latinoair, ao longo dos anos. E hoje, então, como já foi dito, nós vamos falar aí desse assunto aí, o SyncFing, né? Estou percebendo que parece que tem um cortezinho no slide embaixo ali, mas vamos ver se dá certo. Vamos lá. Então, nós vamos seguir aqui um sumário, que é esse, e nós vamos começar vendo aí o que é o SyncFing. Então, o SyncFing, acho que isso aqui é uma informação extremamente importante, ele é um projeto da SyncFing Foundation, que foi criado, o projeto SyncFing foi criado em 2013. Então vejam, ele tem uma fundação por trás, e ele já é um projeto antigo, consolidado. É um sistema, como já foi dito, de compartilhamento de arquivos, similar a um Dropbox, só que vocês vão ver isso ao longo da palestra, principalmente quem não conhece, ele não tem um servidor central. Então, ele é de facílima implementação. O usuário final simplesmente instala e usa. É basicamente isso. Ele é escrito em Go, linguagem aí do Google, né, desenvolvida aí por grandes nomes, e ele está sob licenças livres, principalmente a MPL 2.0 e a MIT. Principalmente, acho que, sei lá, 98% do código está nessas licenças, mas tem também uma BSD de 3 cláusulas para uma coisinha, uma Creative Commons para outra, mas a esmagadora maioria do código está em MPL e MIT. Tem mais de 250 pessoas já colaboraram com o código-fonte, tá? 256, se eu não me engano, eu vi ontem no GitHub. É lógico que tem gente que manda uma pequena correçãozinha, tem gente que faz grandes intervenções, mas você vê, tem gente interessada no projeto, 250 pessoas, né? E está disponível para download o código-fonte nesses endereços aí. O protocolo é aberto. Quando eu falo do protocolo, o centro dele, né, que faz justamente a comunicação entre máquinas, ele todo é aberto, mas principalmente o protocolo que eles utilizam, que eles criaram, é aberto e totalmente documentado, e a documentação está nesse site aí. Uma documentação não é extensa, é bem interessante para quem quiser dar uma olhada. Ele está disponível oficialmente pela SyncFing, né, para Linux, Windows, macOS, Android, lá na Google Play e no F-Droid também, para FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris e mais alguns outros sistemas que são menos utilizados. Aqui o único porém que nós temos é o iOS, ou iOS. Eles não têm um projeto para iOS, pelo menos ainda, segundo eles têm aí alguma previsão de fazer alguma coisa para iOS, só que o iOS limita muito o app, e um app que vai mexer diretamente no file system interno do telefone não tem tanta liberdade de ir a determinadas áreas, não tem muita capilaridade. Então nós temos aí o Mobius, deve ser assim que fala, Mobius Sync,
que é feito por terceiros e está disponível na Apple Store. Então esse Mobius, ele tem um limite de 20 megabytes para uso gratuito. Ontem eu estava vendo o preço, para uso ilimitado custa R$27 e pouquinho. E o aplicativo também não funciona em segundo plano, ou seja, se você quiser ter uma sincronização, você tem que abrir o aplicativo e aí vai ocorrer a sincronização. Nos outros sistemas todos, nas outras plataformas todas, nos outros sistemas operacionais, a sincronização é o tempo todo. Não é possível acessar pastas no iOS, como a de fotos, então você já fica mais limitado, e tem um FAQ nesse local aí, que vai falar tudo sobre esse Mobius, o que ele faz, o que ele não faz. Basicamente, no iOS você conseguiria criar uma pasta, né, um diretório, e mandar coisas de outra máquina para esse diretório, ou desse diretório para outra máquina. É isso daí que você poderia fazer. As principais características, então, do nosso SyncFing são as seguintes: sincronização em tempo real entre dois ou mais dispositivos. Então, você pode sincronizar, por exemplo, um arquivo, um diretório inteiro com 4 máquinas ao mesmo tempo. Você envia, então, alterou aquele diretório, aquele conteúdo é enviado para 4 máquinas, por exemplo, que estejam sincronizadas com essa que eu estou mexendo. Não há um servidor central, então os dados não são armazenados fora dos seus dispositivos. Isso é uma coisa muito importante. Repito, não há um servidor central, ou seja, os seus dados vão ficar somente dentro do seu computador, do seu notebook, do seu telefone, em lugar nenhum mais no mundo. Não vai ter cópia em outro lugar. No entanto, para que isso aconteça, para que a sincronização aconteça, como não há um servidor central, só vai haver sincronização se os seus dispositivos estiverem ligados. Porque, por exemplo, eu estou mexendo num desktop que está sincronizado com o notebook, mas o notebook está desligado. A alteração só vai chegar no notebook quando ele estiver on, né, quando ele for ligado. E no caso específico do iOS, um pouquinho pior, quando o app estiver aberto. Tá? Você pode simular um servidor, com isso não é um servidor mesmo, é o seguinte, eu vou até mostrar isso numa topologia depois. Digamos que muita gente, hoje em dia, é o meu caso, já tem há bastante tempo, tem servidor em casa, um servidorzinho Linux, que fica o tempo todo ligado, né? Então, você pode, por exemplo, por um motivo de viagem, você quer ter sempre seus arquivos sincronizados. Você pode ter o seu computador de trabalho em casa e o seu notebook de viagem, que não é o mesmo computador de trabalho. O que você faz? Como você tem um servidor que é seu DNS, essas coisas em casa, e ele está o tempo todo ligado, você sincroniza o seu desktop com esse servidor, e tudo que você fizer no seu desktop vai para esse servidor. E você sincroniza também o seu notebook com esse servidor. Assim você sai para viajar às pressas, não deu nem tempo de ligar o notebook, não tem problema, como o servidor está o tempo todo ligado, né, você tem uma máquina, ou você deixa seu desktop, se você não tiver servidor, ligado em casa durante a viagem, alguma coisa assim, se for essa a sua necessidade. Em suma, aí você vai conseguir ter a sincronização. Toda comunicação entre máquinas é criptografada, isso é muito importante, muito. A comunicação é totalmente criptografada. Então, ele tem um sistema confiável de autenticação para interligação entre as máquinas, entre os dispositivos, com dupla aceitação. O que é isso? Eu sei que tem um dispositivo logo ali do meu lado, ou lá na internet. Eu peço para adicionar esse dispositivo aqui. Do outro lado vai abrir uma mensagem dizendo, olha, tal dispositivo está tentando te adicionar, você aceita? Então, ele tem que ter dupla aceitação, o lado de cá e o lado de lá. A sincronia pode ser feita em rede local ou via internet, incluindo IPv6. Funciona muito bem com IPv6. A adição de máquinas não é por IP, é por ID. Então, cada máquina tem um ID. Na verdade, é um UUID, né? UUID, aquele número grande que muitos já conhecem. E ele também fornece um QR Code desse UUID. Então, a gente usa isso para adicionar uma máquina. A configuração pode ser feita totalmente via navegador, browser ou por programa específico. Eu uso o navegador. Cada dispositivo pode compartilhar quantas pastas quiser e com quem quiser. Tá?
E cada dispositivo também, isso é interessante, pode enviar e receber, ou apenas enviar, ou apenas receber. Então você pode dizer que eu só envio, não recebo. Então toda alteração que eu fizer em algum arquivo é enviado para outra máquina, mas se houver uma alteração na outra máquina, ela não replica para cá. Então se alguém alterar o arquivo lá, não vem para cá. Então tem esse tipo de possibilidade. É possível utilizar também controles de versão, isso está entre aspas, internos para criar lixeiras ou outros meios de reversão, de alteração ou deleção de arquivos. Não é um Git, não é um SVN, é algo bem mais simples. Mas aqui entra uma coisa muito legal que ele deixa você fazer, o tal de controle de versão externo. O que é isso? Ele roda um script externo, caso você queira. Então você pode fazer o seguinte, por exemplo, uma das aplicações que eu vou mostrar lá na frente que é legal, você pegar o seu Android, por exemplo, e sincronizar todas as fotos do Android, já que no Android você pode ir para onde você quiser dentro do seu file system, você pode ir direto lá no diretório, na pasta que contém as fotos, e compartilhar essa pasta com o seu desktop. Tirou uma foto, até mesmo na rua, o desktop está ligado, a foto chega. Então, você pode fazer uma espécie de controle de versão da seguinte forma, você pode dizer no seu desktop que você vai usar um controle de versão que tem 4 tipos que ele usa, o externo, e o externo, na verdade, você aponta para um script, um executável, e ele executa, e aí tudo que for deletado no celular, no desktop, em vez de ser deletado, vai ser movido para a pasta tal, como se fosse uma lixeira. Então, isso é o que ele chama de controle de versão. E tem os automáticos dele lá, que depois vocês podem dar uma olhada lá e ver quais estão disponíveis. São 4 no total. Para descobrir dispositivos através da internet, são utilizados os servidores de descoberta. Então, quando você liga a sua máquina que tem SyncFing, ela envia para a internet, olha, estou online, meu ID é tal e meu IP é tal. É basicamente isso daí, mas isso aí é enviado de forma criptografada para o servidor de descoberta que está na internet, que são os servidores públicos, né? E esses servidores permitem que você descubra uma máquina sua, você está na rua e descobre uma máquina que está em casa, por exemplo, se comunica com uma máquina que está em casa. Então, já existe uma rede de servidores de descoberta e qualquer pessoa pode criar um servidor de descoberta com o comando st disk server. Então, caso você crie o seu próprio serviço de descoberta, discovery, você pode optar por ligar-se apenas a ele. Você vai lá na configuração e diga, ó, eu não quero usar os públicos, eu quero usar esse. E aí você coloca isso no seu celular, coloca isso no seu computador e todos eles vão olhar só para o seu. Mas o sistema é seguro, tem criptografia, tem uma série de controles, mesmo usando os públicos, não tem o menor perigo de vazamento de informação, até porque os arquivos não circulam para esses servidores de descoberta. Então tem detalhes aqui nessa documentação para quem quiser ver. Aqui nós temos um mapa, né, mostrando aí os servidores de descoberta que nós temos no mundo. Esse é um mapa de ontem, e ontem nós tínhamos 344 servidores de descoberta. Aqui ele está dizendo relay. Na verdade, o que acontece? O relay é mais que um servidor de descoberta, é porque assim, você pode montar um servidor de descoberta, por exemplo, na sua casa, na sua empresa, e ele não vai se comunicar com o mundo, a não ser que você entre com um outro comando. Você já entrou com aquele para fazer o servidor de descoberta, que é o relay. Quando você usa o relay, aí o seu servidor de descoberta passa a integrar essa rede que nós estamos vendo. Então é por isso que eles estão falando aqui na tela em relays, tá? Se você não implementar o relay, ele fica quieto e não se comunica com ninguém, só com os seus dispositivos. E aí nós vamos ver agora a instalação e a utilização. Então, é possível instalar e inicializar o SyncFing de várias formas em vários sistemas. Nós já vimos que ele aceita múltiplos sistemas, né? Aceita o Windows, Linux, Mac, Android, assim vai. A inicialização
também pode ser feita de várias formas. E aí, nessa segunda linha, que é a linha em branco, está escrito aí, veja, e está lá o fim da URL, diz Alt Start HTML. Então, essa é a página que mostra como é que você inicializa automaticamente ou não o SyncFing em qualquer sistema que ele esteja instalado, tá? Eu vou mostrar aqui possibilidades de inicialização automática no caso do Linux. Você pode fazer a inicialização via KDE, GNOME, XFCE ou Cinnamon via arquivo de configuração, né, que é lá no seu diretório til, né, tipo /home /heriberto, .config altstart, e lá dentro você vai colocar um arquivozinho que vai fazer a inicialização automática em qualquer um desses ambientes, ou de outros ambientes gráficos que também trabalhem com altstart, a maioria trabalha. Agora, lembrando que isso aí só vai ocorrer depois do login, né? Quando você faz login, o altstart atua. Nos sistemas que usam o Supervisor-D e o Systemd, no caso, por exemplo, o Debian usa Systemd, é possível inicializar juntamente com o sistema. Então, nesse caso aí, o sistema subiu, mesmo sem ter nenhum login, o SyncFing vai funcionar. Aqui eu vou dar um exemplo da instalação e ativação no Debian com Systemd para 2 usuários na mesma máquina. Então, você pode ter vários usuários na mesma máquina. Lembrando, esses usuários, eles são os mesmos que existem na máquina, que foram adicionados, por exemplo, com o comando adduser, ou na hora da criação, da instalação do seu Linux. Você instalou o Debian, o Fedora, o OpenSUSE, ele perguntou assim, qual o nome de usuário você quer usar? Qual a senha? Então, são esses usuários que você vai usar para habilitar o SyncFing. Vai existir um SyncFing para cada usuário. É lógico, dá para ter um usuário global? Dá. E fazer várias coisas? Dá. Mas geralmente você coloca para o seu usuário. Então, no Debian, da instalação até a ativação é simplesmente assim. Um apt install SyncFing, ele vai instalar pacote pequeno que não depende de outros assim, ele geralmente vem sozinho, porque o restante que ele depende já está instalado, é normal em qualquer Linux. Aí nós vamos fazer um enable no nome do usuário. systemctl, nós vamos habilitar o SyncFing no nome do usuário. .service. Então eu tenho o usuário Heriberto, systemctl enable SyncFing Heriberto, está habilitado. Então isso quer dizer que a cada inicialização ele vai subir. Só que nessa que nós estamos agora ele ainda não subiu. Então nós vamos dar um start para que ele possa funcionar. Em seguida, com o comando status, nós vamos ver se está funcionando tudo certo, se não teve nenhum problema, e vamos ver detalhes também, como a porta que ele está usando e etc. Temos outro usuário, fulano, mesma coisa, systemctl enable syncFing @fulano, start, status. Se você usa Supervisor-D e tudo mais, na página que eu mostrei na tela anterior, vai ter lá dizendo como é que você faz no Windows, como é que você faz no macOS, tá? No Android é só instalar e pronto, já entra o serviço funcionando. Geralmente Android ele funciona com monousuário, o serviço então já sobe naquele usuário que está lá e acabou. E vai ser criada uma porta local para cada usuário. O subcomando status, esse daqui, ó, o status, vai mostrar essa porta, mas ele mostra no momento da criação, tá? No momento do enable start. Se você fizer um stop start, tudo, nem sempre você vai ter essa informação. Então, no momento da criação com start, você pode ver isso, mas você também pode ver isso dentro do arquivo de configuração. Então, cada usuário vai ter um arquivo de configuração dentro do seu diretório home, lá no .config syncFing config.xml. Então, um arquivo de configuração em formato XML, facílimo de ler, e a porta vai estar disponível na linha que contém 127.0.0.1. Que o SyncFing é instalado numa máquina local e ele abre uma porta para a máquina local. Até por operacionalidade e também segurança, não há geralmente o interesse em abrir essa porta para outra máquina.
apesar de poder se modificar isso no config XML. Depois de instalado, você tem que ir lá e abrir o socket fornecido. O socket é o endereço IP porta, né, no navegador da máquina local. Exemplo, http 127.001.2.8384. Geralmente, o primeiro usuário recebe essa porta, 8384. O próximo recebe uma porta bem aleatória, 35 mil, alguma coisa assim. Não vai ser 8385, 8386, nem nada. Mas depois a gente vai ver que a gente pode, inclusive, modificar essa porta. Aí, nós já estamos instalando, olha lá o título, instalação e utilização. Então, nós já abrimos o navegador. Agora, nós vamos adicionar os dispositivos remotos de interesse. Estou no meu desktop, vou adicionar meu celular, meu notebook, e assim vai. Pronto, esses dispositivos estão adicionados. E agora eu vou criar os compartilhamentos necessários. Eu quero compartilhar esse diretório, essa pasta com esse notebook e esse celular, já essa pasta aqui só com o celular, esse aqui só com o notebook. E agora nós vamos ver uma demonstração um pouquinho longa, são 10 minutos de demonstração, ela vai abranger tudo isso que eu falei na instalação e utilização, de como essa coisa funciona. Tá? Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos duas máquinas virtuais, a número 1 e a número 2. Eu estou na máquina 1, e aí eu passei para root. Vou fazer aqui a instalação do SyncFing, nada demais. Baixou aí um arquivo, instalou. Essa máquina está com a instalação mínima, é um open box, não tem quase nada. E agora nós vamos fazer um enable ali para o usuário Heriberto, que é um usuário que já existe na máquina. Está habilitado, vamos dar um start. E agora nós vamos ver um status. Tá aí, tá ativo. E aqui a gente vê a porta, ó, 127.001 na porta 8384. Máquina 01. Ok? Agora nós vamos abrir o SyncFing no nosso navegador. Simples assim. apt-get, apt-install e já abre no navegador. Tá aí. Máquina 1. Agora, nós vamos instalar, adicionar um usuário aqui que vai se chamar fulano e vamos habilitar para ele também. Usuário adicionado. Systemctl fazendo um enable para o fulano. Tá aí. Não precisa botar o ponto service, tá? Demos o start. Ponto service lá no final é opcional. E agora o status. Rodando. E aí vamos ver a porta dele. Espera que seja 8385, né? Olha lá, 33.345. Agora veja só, eu estou logado como Heriberto nesse ambiente gráfico, na porta 8384, e vou tentar abrir desse novo usuário. Abriu. Por isso que a gente tem que colocar um usuário e senha no nosso SyncFing para cada usuário. Se a gente fizer um cat lá no arquivo de configuração, que eu já disse qual é, fazendo um grep no 127.001, a gente vai ver a porta. Eu vi a porta do Heriberto, 8384. Vamos ver do fulano. Como eu estou ali como root, eu vejo qualquer usuário do sistema, né? 33.345. Então, se não souber a porta, é só fazer isso. Então, vamos lá na máquina 1. Vamos subir. Ali ele fala para adicionar um usuário e uma senha. Vamos nos settings. Vamos cair nesse local. E aqui no GUI nós vamos colocar o usuário Heriberto e a senha do Heriberto. Nessa área aí a gente faz qualquer configuração, tá? Pronto. Agora, sempre que o Heriberto for entrar, ele tem que botar usuário e senha. Então, mesmo que outro usuário da máquina chame a porta, ele tem que saber o usuário e senha. A gente pode ativar HTTPS também para essa autenticação. Depois eu vou falar isso. Lá mesmo onde a gente estava. Vamos na máquina 2. Vamos fazer a instalação do SyncFing na máquina 2. Instalou.
Já tem o Heriberto nessa máquina 2, eu tenho o usuário 1, é meu desktop, outro é meu notebook, né? São duas máquinas virtuais simulando isso, e o Heriberto existe nas duas. Vamos habilitar. Vamos dar o Start. Vamos dar o status aí. Tá lá a porta. Vamos chamar o navegador. Vamos abrir lá a nossa 8384. Vamos colocar lá o usuário e senha. Agora eu vou fazer outro caminho. Vou lá no Actions, Settings, e vou botar o usuário e senha. Ele está em inglês, que eu esqueci de colocar a tradução, mas logo ali em cima tem como você mudar para vários idiomas. Perto do Actions ali, está escrito English ali em cima, ali tem o português do Brasil. E aí, ele está todo traduzido para português, não tem problema. Vamos entrar aí com a senha do Heriberto, máquina 2. Cada máquina tem um íconezinho também, tipo um robozinho e tal, ali, uma figurinha. Actions, Show ID. Show ID vai mostrar qual é o ID da minha máquina. Esse ID não muda nunca mais. Agora estamos aqui, ó, na máquina 2 e está lá o ID que eu tinha pego. Cliquei em cima, vou dar o nome que eu quiser para a máquina do Heriberto lá para outra máquina. Eu chamei de máquina 1, lembrando que eu já estou na máquina 2 adicionando a máquina 1. Aí, Remote Devices, máquina 1 foi adicionada. Se eu voltar na máquina 1, esperar um tiquinho, olha lá, device máquina 2 quer se comunicar, adicionar um novo device. Aí você dá o add device, o adicionar dispositivo, se estiver traduzido, já aparece o número dele ali, ó, o nome, que inclusive você pode mudar. Vou mudar aqui para máquina 2. E está lá a máquina 2. E você pode depois mudar esse nome de novo, mexendo nas configurações da máquina, não tem problema. Vamos adicionar agora uma pasta que nós vamos compartilhar. Chamá-la de teste, já aparece lá embaixo, Home Heriberto Teste, vamos compartilhar com a máquina 1. Salvar. Se nós formos agora na máquina 1, olha lá, já deu até para ver aparecendo o new folder ali, ó, máquina 1, up to date, olha lá o que apareceu. New folder, a máquina 2 quer compartilhar teste, adicionar. Você também pode mudar o nome, o local, você pode jogar o conteúdo dela em outro local, vai vir dela e muda o nome do diretório aqui. Em editar, ó, se eu clicar em editar, eu posso mudar qualquer coisa, inclusive o sharing. E eu posso compartilhar para outras. No Advanced, eu posso dizer se ela só vai receber, enviar e receber. Então, uma máquina compartilhou com a outra e essa outra pode compartilhar com outra. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... estamos na máquina 2, vamos criar aqui um arquivo. Vamos lá no diretório teste que ele já criou. Quando você criou o compartilhamento, ele vai lá e cria o diretório sozinho. Na máquina 1, só mudar aqui o profile para ficar um pouquinho maior a letra. Vamos lá no teste. Aí, ó, vazio. Lá eu já tinha mostrado que está vazio, mas está aí de novo. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um arquivo chamado arquivo que contém a palavra OK. Lá no teste, nós vamos botar um watch para cada 1 segundo fazer um ls. Está vazio. Pronto. Demora até 10 segundos a sincronização, tá? Ela é feita no máximo a cada 10 segundos. E aí, se eu fizer um cat no arquivo, na máquina 1, lá dentro está escrito OK. Olha aí o nosso celular, esse é um Moto G5 antigo meu. Então, o Android 8, ó, já funciona bem o SyncFing. Vou adicionar uma máquina escaneando. Vou adicionar a máquina 1 escaneando ela. Então, vou pegar de novo lá no Actions, Show ID, e lá tem o ID e o QR Code. Vou pegar o meu Android, vou escanear aqui o QR Code, tá lá, ó. E agora eu vou botar o nome da máquina que eu quero. Vou botar máquina 1 também. Podia botar desktop, eu boto o nome que eu quiser. Desde que eu não me perca depois, você sabe o que é. Então, dispositivo, já tem a máquina 1. Aí vai aparecer lá que ó, o device Moto G5 quer se comunicar, quer se conectar, adicionar o dispositivo. Já aparece ele lá em cima,
o nome dele lá embaixo, que eu posso mudar. E agora eu tenho a máquina 2 e o G5 aqui no meu SyncFing. Agora eu vou adicionar uma pasta. Eu estou no celular. Ó. Android é bom porque a gente pode navegar, né? Vou lá no root dele. Ó. Vamos entrar na câmera. Tem 2 fotos lá. Uma foto que eu tirei da minha varanda 2 vezes. Vamos botar aqui que é a minha câmera. Quando eu estava fazendo o vídeo, eu ia botar a acentuação aqui, não sei se é a máquina virtual e tal, ele repetia o caractere não acentuado. Compartilhei com a máquina 1, vocês devem ter visto ali, do tipo enviar apenas. Então, olha lá, está compartilhado com a máquina 1, dou OK, e na máquina 1 vai aparecer como tem um compartilhamento dizendo que o G5 quer compartilhar lá, apareceu. Adicionar o novo folder? Sim. De novo, eu posso botar o nome que eu quiser, tá? Só não posso alterar o ID do folder, mas posso inclusive alterar o destino. Ó. Vou tirar esse acento aqui, que eu não gosto de diretório com acento, espaço no nome. Prefiro assim. Quem é Unix raiz usa assim. E aí, se eu fizer aqui um CD câmera celular, um LS, olha lá, já estão lá as 2 figuras. Vamos ver com o GeoEnview. Olha lá, dentro do meu desktop. Tá aí. Bom, aqui ele começou de novo. Vamos parar então. Fiquei até perdido. O que vai vir agora que eu não lembro? Mas, gente, é isso. Simples assim. Você vai lá, instala e usa. Não tem praticamente que configurar nada. Não tem servidor na internet. Não tem ninguém retendo seus dados. Toda essa comunicação que vocês viram é criptografada. O que não estava criptografado ali era a comunicação com o browser, com o navegador, que basta você ir lá nas configurações, lá em cima à direita, ações, configurações, Actions Settings, né? E dizer que você quer usar HTTPS no browser, clica lá. Só isso, já tem um certificado, que eu vou mostrar daqui a pouco, dentro lá do seu... diretório de configurações. E aí você vai ter HTTPS na comunicação do seu navegador com a sua própria máquina, porque ali é 127.0.0.1, né? Então você vai ter uma comunicação interna por HTTPS, mas a comunicação entre máquinas sempre não tem como você desfazer isso via configuração criptografada, usa TLS. Tá? O tempo todo. Aproveitar aí para agradecer todo mundo que está aí assistindo, 42 assistindo agora, aí mensagem do Joéder, Guilherme Xavier, abraço para você, está aí assistindo. Muito obrigado, muitos likes. E vamos lá, vamos continuar então. Essa foi a demonstração. Só nessa demonstração de 10 minutos, dá para dizer que vocês aprenderam 80% do que existe sobre SyncFing. O restante é aprofundar mais no projeto, saber fazer uma operação a mais, saber fazer ali um controle de versão, porque agora está sem controle de versão. Por exemplo, se eu apagar aquela foto no celular, vai apagar no computador também, e se eu falar, ih, não era para ter apagado, já era. Já era não, né? Se a gente vê lá as nossas palestras de forense, a gente traz de volta. Mas não, estamos falando de uma situação normal, sem muito trabalho, usuário comum que não sabe fazer isso. Então, apagou, já era. E aí você, com controle de versão, você pode ter uma cópia e tudo mais. Então, é só uma questão de quem precisar desses recursos, olhar cada item que tem lá nas configurações, não são muitos itens, não é complicado, enrolado, não é aquele tipo de sistema que você abre ali, tem uns lugares para clicar, tem 700 lacunas, 700 opções.
Não, é pouca coisa, gente. São ali, no máximo, 20 opções. Nem contei, mas é no máximo 20 opções, 5 abas. E aí vocês dão mais uma estudadinha nisso aqui. Deixa eu me aprofundar em controle de versão. O que que é o single? O que que é o external? O que que é tal coisa? Vai lá na documentação dos caras, que não é longa. Eles tentam explicar as coisas no máximo em 3, 4 linhas, as opções. E aí você consegue fazer. Tá? Então, só com essa demonstração você já pode passar a usar SyncFing a partir de agora, todo mundo consegue. Tá aqui o passo a passo, vou relembrar. Instala o SyncFing, adiciona o dispositivo remoto, que já tem SyncFing também, compartilha a pasta. Acabou. Lembrando que quando você for compartilhar, se você tiver vários dispositivos, todos eles vão aparecer. E aí você pode dizer com quem você quer compartilhar. Tá? Outra coisa importante, isso não está na palestra, eu vou falar agora, antes que eu esqueça. Quando você cria o SyncFing para o usuário, você faz lá systemd enable syncFing@Heriberto. Ele cria uma porta para o Heriberto e um ID. Quando você cria para o fulano, systemd enable syncFing@fulano. Ele cria outra porta e outro ID. É como se dentro daquela máquina que tem 2 usuários, fossem 2 máquinas diferentes. Então, como você compartilha algo com o ID, se você falar assim, vou adicionar esse dispositivo aqui para eu compartilhar com ele, você adicionou o ID do Heriberto, vai abrir lá no usuário Heriberto, olha, fulano quer compartilhar, quer adicionar seu computador. Se você colocar o ID do fulano que está no mesmo computador, vai abrir lá no ambiente gráfico do fulano, no navegador do fulano, não vai abrir no Heriberto, e é ele que vai ter que dar a permissão. Então as coisas aqui são separadas por ID, mesmo que você esteja enviando para determinada máquina, você vai, na verdade, enviar para aquele usuário naquela máquina. Se você quiser enviar alguma coisa para outro usuário naquela mesma máquina, é outro compartilhamento, é outro permissionamento. Tá bom? Abraço aí para o Wendel, Jamerson, está sempre presente. Jamerson. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais de configuração. Qualquer configuração poderá ser feita via browser, em ações, configurações. Aqui eu já botei em português, foi aqui que eu percebi que eu tinha gravado o vídeo em inglês. Mas é só ir lá em cima e mudar para português e acabou. Há também alguns programas do tipo front-end. Então, se você não gosta, por algum motivo, de usar navegador para isso, existe front-end. Já já eu mostro um que tem no Debian. É possível alterar o arquivo de configuração desde que o SyncFing esteja parado. Isso aqui é muito importante. Você pode ir direto lá no .config, /syncFing, né, /config.xml e modificar o que está lá dentro, a porta, por exemplo. Você pode fazer isso lá no browser, tá? Modificar a porta e tudo mais. Mas você pode ir lá e fazer isso? Pode. Mas o SyncFing tem que estar parado, senão a sua configuração vai morrer logo em seguida. A que está na memória vai valer e vai voltar a existir. Então, primeiro você dá um stop no SyncFing com o systemctl para aquele usuário, modifica a configuração, depois você bota o SyncFing de volta no ar. Dentro dessa configuração, inclusive, fica o usuário e a senha fica criptografada, mais ou menos parecido com o que acontece no etc Shadow, e o SyncFing no Debian está usando Bluefish. Então não é possível ver a senha de um usuário. Aí, se você esqueceu o usuário e senha, você pode apagar essa linha que tem dentro do config, user e password, passwd, e ele de novo vai abrir sem senha e você vai lá e coloca um novo usuário e uma nova senha. Bom, exemplos de alterações que você pode fazer nas configurações, por exemplo, via browser, direto, sem mexer no arquivo. No arquivo também dá, né? Mas via browser. Você pode alterar o idioma, a porta a ser utilizada, habilitar HTTPS para o navegador, lembrando que para as transações entre computadores já é criptografado. Desabilitar a descoberta global, então você não vai mandar nada via internet, nesse caso. Selecionar o tipo de controle de versão que você quer e outras coisas.
Aqui, lá no vídeo é muito rápido, né? Aqui eu botei uma tela da configuração, tá? Então vocês podem ver que quando você vem aqui em cima, aqui atrás, em ações, configuração, abre configurações, tem geral, interface gráfica, é aqui que você bota usuário e senha, conexões, dispositivos ignorados e pastas ignorados. É porque às vezes alguém pede para compartilhar alguma coisa com você, você não quer, você dá lá, em vez de OK, você dá ignorar, e ele vem para cá. Depois dá para deletar. E aqui, por exemplo, nós estamos na pasta conexões, que aqui dá para fica habilitado o NAT, a descoberta global, a retransmissão, que é o relay, a descoberta local. Isso aqui, descoberta global e retransmissão, como cliente, tá, gente? Isso aqui não é o servidor é em linha de comando. Inclusive, no Debian, eles estão separados, tanto o Discovery quanto o Relay, em 2 pacotes diferentes, um para o Discovery e outro para o Relay. Você teria que instalar esses pacotes extras se você quiser atuar também como servidor Discovery com Relay. E você pode limitar, inclusive, o envio, e você pode dizer aqui, ó, que eu não quero usar os servidores que existem no mundo, quero usar o meu de descoberta global, é aqui que você diz. Então, ele é todo configurável por aqui, ó, e são só 5 abas, e elas não têm mais do que esse conteúdo em cada uma. É muito pouca coisa, é muito simples de usar. Acho que todo mundo está vendo aí que é um sistema bem simples, eficiente. Nossa, é o sonho. Isso aqui foi quando o meu limite de 2 GB foi atingido lá no Dropbox, além de que eu me incomodava um pouco de algumas coisas estarem circulando por lá, algumas coisas minhas, eu fui atrás de uma solução uns anos atrás e hoje eu só uso SyncFing. Não tem por que usar outra coisa. Eu tenho até servidor em casa, então eu tenho backup. Aí quando tudo que eu faço automaticamente é copiado no servidor, o servidor uma vez por dia copia aquilo para um outro diretório, uma vez por semana, não me lembro agora, para a gente ter, no caso de uma deleção acidental, ter um backup semanal lá, alguma coisa assim, né? Então é isso. Aqui, muito interessante, aqui vocês fazerem isso, é entrar lá no diretório de configuração, que é o .config SyncFing. Aproveitar antes que eu esqueça, abraço para o pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso, o Luiz Santa Cruz está aí também, lá do Paraguai. Legal, Luiz, obrigado por estar aí com a gente, nossos irmãos aí próximos, países próximos. Isso é Latinoair, né? E aí, gente, estamos aqui, olha, no diretório de configuração, é aqui que está o arquivo de configuração, e agora é a coisa, principalmente para quem entende um pouquinho de segurança, de cripto, a coisa mais importante que eu vou mostrar agora, olha aqui as chaves privada e pública de serviço, transação entre máquinas, e de acesso ao navegador, privada e pública, estão aqui, ó, dentro do seu diretório, geradas no seu computador na hora da instalação. Isso tudo garantido por uma comunidade que está todo dia usando e programando e olhando lá no GitHub o código-fonte. Se um dia tiver alguma mutreta, os caras na hora vão apontar. O Debian na hora vai tirar esse software lá de dentro. Então a chave é gerada na sua máquina, você pode inclusive regerar a chave. Não é que nem uns aplicativos que tem por aí que diz, tem propaganda na televisão, né? Só eles saberão o que eles estão falando entre eles, o resultado. O único problema é o seguinte, quem gerou a chave não foram eles, foi o aplicativo, e eles não sabem qual é a chave privada. Então o aplicativo sabe o segredo principal deles, a senha, a chave privada, porque não foram eles que geraram. Aqui no nosso caso, foi gerado na hora da instalação, não veio de um servidor central da internet, de uma empresa ou coisa assim, e você pode modificar. É muito simples e eficiente, seguro o sistema. Olha, não tem quase arquivo aqui dentro, é pouca coisa. Esse aí é o SyncFing GTK. Se você não gosta de navegador, no Debian apt install SyncFing GTK. Com certeza nas outras distribuições tem também. Tem outros front-ends, tem gente que desenvolve mais front-end aí, mas esse é o mais famoso, né? Inclusive eu cliquei aqui no Actions, aqui, né, nas ações, para vocês verem que aqui, além de a gente ver o nosso ID
e poder configurar. A gente também pode adicionar um dispositivo, uma pasta compartilhada, desligar e reiniciar o serviço. Aí você não precisa da linha de comando, né? Você por aqui já reinicia, tudo certinho. Alguns casos de uso. Casos rápidos, que eu tirei aqui rapidamente da minha cabeça. Tem milhões de possibilidades, mas isso aqui serve para abrir as mentes para algumas coisas. Vamos lá. Manutenção de vários arquivos em vários dispositivos ao mesmo tempo. Então, eu estou trabalhando numa máquina querendo enviar esse trabalho para 5 ao mesmo tempo. Meu servidor, o meu desktop que eu uso no trabalho está ligado lá agora, eu estou em casa. O meu notebook que eu viajo com ele. E aí, por exemplo, essa palestra foi feita assim, porque eu uso notebook para dar aula e palestra. Nesse tempo de pandemia, eu estou fazendo palestra em casa, e eu prefiro desktop, estou na frente do meu desktop, i7 com 3 monitores e tudo é muito melhor. Só que as palestras, geralmente eu estou fazendo no avião, quando eu estou viajando e indo para o evento, então tem que atualizar lá. Então, essa pasta de palestras que eu tenho aqui no meu desktop está sincronizada com a que tem no meu notebook. Então, tudo que acontece aqui vai para lá. E tudo que eu atualizar lá num avião, alguma coisa assim, vem para cá para o dia que eu quiser mexer em casa. Backup de arquivos, então você pode usar isso para um sistema de backup. Backup de fotos do celular, já falei disso, você entra lá, já até mostrei no Filmate, você entra lá, compartilha a pasta lá de fotos e qualquer foto que você tirar aparece no seu computador. É até legal para você organizar, para você ver as fotos, montar aí uma apresentação, alguma coisa assim, deletar lixo e assim vai. Selecionar e apagar fotos do celular pelo computador, que é deletar lixo. Então, muito melhor você sentar na frente do computador com uma tela, um mouse, essa eu não quero, marca, delete, já vai, né, delete, vai apagando dentro do celular. Backup das configurações do Android. Você facilmente chega nas configurações do Android. Você pode compartilhar essa pasta com o seu computador. Seu celular caiu dentro da piscina, você tem um backup dos seus arquivos, das suas configurações, porque Android é Linux, é tudo arquivo. Então, se você fez o backup, é tudo arquivo, está tudo lá dentro, né? Uma outra coisa talvez não funcione, trazer de volta num aplicativo especial, mas dá para fazer. Pessoal, em tempo real, alguma coisa aconteceu no seu Android em configuração e já está dentro da sua máquina? Uma cópia? Enviar arquivos rapidamente do celular para o computador ou vice-versa. No Android, inclusive, eu não mostrei ali na apresentação, mas você pode usar o compartilhar para o SyncFing. Sabe quando você está vendo uma foto, ou você copia um texto, alguma coisa assim, você está num bloco de notas e tem a opção compartilhar, o SyncFing é uma das opções que aparece no compartilhar. E aí você pode dizer direto ali, ó, pasta tal do Heriberto, pronto, já cai dentro do computador. A foto, o texto. Numa dessa dá até para você pegar e compartilhar o arquivo do seu editor de texto, bloco de notas, se você usa muito no celular, no computador também, e editar o bloco de notas do celular via teclado no computador um dia, dá para fazer. Troca de arquivos, por exemplo, entre uma VM Windows. Para quem não sabe o que é um Windows, é um sistema operacional que existe aí, que ainda tem um pouquinho de gente no mundo que usa. Está em extinção esse negócio, né? Todo mundo sabe. Mas existe isso daí, quem nunca ouviu falar. E você pode ter uma máquina virtual rodando isso. E uma forma fácil de compartilhar alguma coisa entre uma máquina virtual Windows e o seu host hospedeiro, ou até outra máquina, mas vamos falar do hospedeiro, é SyncFing. apt install SyncFing no Windows, executável do SyncFing, 2 cliques, pronto, está funcionando, não tem que fazer nada. É o jeito mais fácil do mundo, não tem que configurar samba, configurar não sei o que botar. É rápido, TCP/IP, criptografado, prova de falhas. Exemplo de topologia. Aqui eu vou dar um exemplo de uma topologia um pouquinho maior para a gente ver aí o que dá para fazer. Vamos lá. Nós temos aqui um desktop. Esse desktop, ele manda para um home server. Esse aqui é o servidorzinho que você... Não é um servidor SyncFing. É um servidorzinho que você tem em casa para guardar uns arquivinhos, até usando SyncFing a partir de agora, pode ser. Se seu DNS e tudo, você bota um SyncFing aqui dentro e tudo que você fizer aqui na sua máquina vem para o servidor. Um dia a máquina queimou o HD, eu uso RAID 1. Até a palestra uma das palestras do Latinoé passado que eu dei foi sobre isso, está na internet, o Latinoé do ano passado, RAID 1. É muito interessante. Sempre usei RAID 1 no meu desktop. Queimou um dos HDs, já chega um e-mail dizendo e o computador continua funcionando, você nem percebe. Mas, sei lá, queimou o HD, aconteceu alguma coisa, tem aqui uma cópia no seu SyncFing aqui no seu servidor.
Note que ele só está mandando, ele não está recebendo. Ele envia e recebe para o seu notebook em casa, para o seu outro notebook, que também manda para o servidor. Então, veja só, fez alguma coisa aqui, essa coisa aparece aqui. Alterou aqui, aparece aqui. E aparece aqui também, porque fez aqui, além de aparecer aqui aparece aqui aparece aqui também. Ficou até redundante, mas não tem problema. E aí nós temos aqui um notebook que nós estamos viajando com ele na internet, sincronizando com um que ficou na casa, na nossa empresa, e está ligado, via internet direto. Mas digamos que você desligou todo o resto. Como você tem uma cópia no seu home server e ele está sempre ligado, olha aí, ó, o seu outro computador de viagem recebe tudo do home server que está sempre ligado em casa. Conclusão. SyncFing é de fácil utilização e manutenção, acho que ninguém tem dúvida disso. E é muito seguro. Não requer um servidor centralizado de dados. Os seus arquivos serão somente seus em qualquer lugar do mundo. Não vai passar em lugar nenhum. Gente, presta atenção. Quem manja um pouco de segurança sabe dessas coisas. Se você criptografa arquivos e manda para um serviço, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho um servidor lá nos Estados Unidos, eu tenho também, eu tenho uma página, minha página fica lá na costa do Pacífico, na DreamHost, é a minha página, fica lá. Mas aí eu resolvo guardar algumas coisas, já que eu tenho um servidor lá e não tem mais nada, aqui eu vou guardar lá, mas eu não quero que ninguém saiba o que tem. Como eu sou esperto, eu uso GPG, essas coisas todas, eu vou criptografar e mandar para lá criptografado. Gente, se você está criptografando e mandando para lá, é sinal que você quer esconder alguma coisa. Se você quer esconder alguma coisa, é sinal que isso tem algum valor. Tudo que passa nos Estados Unidos e é criptografado é feito uma cópia disso e guardado. Por quê? Porque um dia a criptografia que nós usamos hoje vai ser quebrada, não tenha dúvida disso. E aí os caras vão ter um pote de ouro na mão. Tudo aberto. Tudo aberto. GPG é seguro? Extremamente seguro, eu uso em larga escala, o Debian usa, tudo, mas um dia vai ser quebrado. Então, nesse caso aqui, os arquivos, como está na última linha da conclusão, são seus. Tá? Eles estão dentro dos seus dispositivos. E se essa criptografia que é usada para trafegar for quebrada, troca-se essa criptografia. O problema é como é que você vai trocar a criptografia dos seus arquivos que já foram guardados para uma eternidade e você não tem mais acesso a eles. Que se você deletar lá do servidor que está nos Estados Unidos, a cópia você não tem como deletar. Entendeu? Então é isso. Bom, todas as minhas palestras estão disponíveis no meu site, Heriberto Pro BR. Essa ainda não está lá porque eu terminei de revisar ela há pouquinho tempo. Eu fiquei umas horas, desde ontem, madrugada e tudo, fazendo filmete e tudo, e agora que eu terminei de apresentar a palestra, já em 10 minutos eu subo ela lá para o site para quem quiser. E pelo que eu vejo aqui tem 2 minutos ainda, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, tem um delay aí sempre, né, mas eu creio que nem tenha talvez pergunta, porque senão já teriam colocado ali, e o assunto eu acho que é tão simplório, esse SyncFing, tão fácil de usar que não gera dúvidas, né? Alguma coisa? Bom, acho que não tem. Vou fazer meu agradecimento final. Se aparecer durante o agradecimento, eu tento responder em 30 segundos. Mas muito obrigado a todos vocês. 48 likes, é sinal que 48 pessoas passaram aqui. 47, que eu deixei o like também, não sou bobo, né? 35 assistindo agora. Para Latinoé Online, isso é um nível muito bom. Agradeço demais novamente a equipe da Latinoé, ao Cirico e toda a equipe lá, que todo ano me convida, e vocês que vêm assistir. Jamerson, não tenho mais palestra na Latinoé. Esse ano foi uma só, tá? Quebrar o protocolo, vamos deixar assim. Vamos ver se ano que vem eu faço 3 para chegar a 60. E é isso, gente. Obrigado a todos que vieram. Espero que seja útil na vida de vocês. E deixa eu mudar aqui o meu cenário. E é isso. Heriberto, a gente queria
agradecer muito aí a sua colaboração, falando sobre o SyncFing, realmente uma ferramenta muito importante. Você falou, somos 35, somos poucos agora, mas poucos de qualidade. Eu tenho certeza que todo mundo está muito ligado e vai conversar com você direto. E o ano que vem, presencialmente, nós esperamos você aqui. Estávamos agora há pouco ali conversando com o Ciríaco, e falou muito bem de você e a saudade que tem justamente de ver todos esses grandes profissionais, os poucos que vieram aqui, mas todos os outros, todos ligados e principalmente com aquela vontade louca de voltar para Foz do Iguaçu, de receber muito bem. Então, pela sua colaboração, pela sua contribuição nessa Latino 2021, nosso muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Maravilha, gente. Vamos ver mais um pouquinho de vídeos aí. Na sequência, nós teremos a próxima, o legado, teremos ainda hoje o legado da mochila com o Thiago da Silva. E já, em seguidinha, teremos Kubernetes, migração entre regiões, redução de custo e afinamento da infraestrutura com a Camila Martins, dentro de instantes.